Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Que bom estarmos juntos. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos e regozijamos nele. Ao nome de Jesus seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa dele que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Quero honrar ao Senhor pela existência desta linda igreja, esta igreja avivada, esta igreja que ama a palavra, esta igreja que é relevante aqui nesta região, neste bairro. Que Deus continue abençoando o pastor Christian, que tem influenciado positivamente a nossa vida, com seu testemunho de fé, de superação, com seu ministério pastoral dedicado. Que Deus continue abençoando sua casa, pastora Daniele. Eu disse, pastor Cristian, eu tenho que entrar rápido, que eu sou fã da cantora que está fazendo louvor. Como fomos abençoados hoje aqui. E aqui eu estou revendo muitos irmãos e amigos que amamos o Senhor, pastores, pregadores, cantores, suas famílias. Como diz alguns amigos, hoje eu estou me sentindo um leão na cova de Daniéis. Mas vamos para cima, né? Que o nome de Jesus nos garante vitória. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com esta igreja. E eu quero fazê-la no poder do Espírito Santo nesta noite. Por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18. Como o pastor anunciou, os nossos materiais estão disponíveis, eu creio que próximo ao café. E ali você que não possui o meu livro ainda irá encontrá-lo. Não sei se há alguém aqui nesta igreja que não possua, porque das outras vezes que eu estive aqui, fui muito abençoada por vocês. Muitas pessoas adquiriram. E eu pretendo, no meu retorno, trazer o meu novo livro. Ele está no forno. E, na verdade, é uma coletânea onde eu falo sobre as 3 principais matriarcas de Israel. Sara, Rebeca e Raquel. E eu imagino que Deus irá fazer grandes coisas. Mas para quem não adquiriu, o primeiro assunto é perdão, lealdade, ressentimento. Nós estamos vivendo uma crise de lealdade sem precedentes. E o problema não é só se manter leal, mas é o que a gente faz com a deslealdade do outro. Porque algumas vezes a gente se deixa abater a ponto de se arruinar. E não é esse o caminho. Perdão traz vida. Perdão rejuvenesce a gente. Perdão deixa a gente até mais bonito. Então você vai perdoar e vai perceber que o lucro não foi só do outro. O lucro foi especialmente seu. O livro Eu Não Sou Aitofel vai lhe ajudar a encontrar esse glorioso caminho. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Quem já encontrou, diga eu. Maravilha. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você dá um amém por essa palavra? Consegue levantar uma das suas mãos agora, o mais alto que você puder, e vamos orar juntos? Senhor, eu quero glorificar o teu nome, porque esta é a tua palavra. Ela permanece no céu, mas é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales nesta noite. Saca-me da tua aljava e acerta o teu alvo. E que a tua palavra venha com poder esta noite. Oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Faça isso em nome de Jesus. Queridos,
queridos, nós estamos diante de uma das parábolas contadas por Jesus. Jesus foi um grande contador de histórias. Histórias costumam marcar positivamente a nossa vida, nos remetem aos cenários, nos fazem olhar com ousadia para experiências que não vivemos, mas que são relatadas e nos encorajam a viver as nossas próprias experiências. Jesus utilizou-se de parábolas algumas vezes, e todas as vezes que Jesus utilizou-se de parábolas, ele também utilizou-se de elementos presentes naquela cultura. Alguns desses elementos não estão presentes mais na nossa cultura, o que implica em lermos as parábolas com bastante atenção para não perdermos nenhum detalhe. Quando estudamos sobre as parábolas de Jesus, somos orientados a não olhar a parábola como uma história a ser examinada pedacinho a pedacinho, palavra a palavra, frase a frase, mas tal como uma fábula, e agora eu estou falando apenas da linguagem literária e não da questão de veracidade ou não, mas tal como uma fábula, a ideia é fazermos a seguinte pergunta: qual é a moral dessa história? Qual é a máxima dessa história? Qual é o principal ensinamento que essa história quer trazer? Então, a princípio, quando lemos uma parábola de Jesus, esta deve ser a pergunta, esta deve ser a inquietação e esta deve ser a busca. O que Jesus, no conjunto dessas ideias, quis afirmar? Para antever-me nisso, eu já quero lhe dizer que aqui em Lucas capítulo de número 18, a temática, a moral, é a perseverança na oração. Mas olhe para cá e vê se você é capaz de aceitar o desafio que proponho para esta noite. Olhar Lucas 18 e extrairmos a máxima, a moral, examinarmos no texto o que Jesus quis dizer como verdade principal, é sem dúvida de grande valor. Mas pegarmos todo o restante desta parábola e jogarmos fora, seria no mínimo um desperdício. Por que um desperdício? Porque quem está contando a história é Jesus. Do peixe de Jesus, eu como até a espinha se colocar na panela de pressão. Porque de Jesus não escapa nada, gente. De Jesus, qualquer história é impactante, é incrível e cheia de lições. Eu tenho um pensamento sobre as parábolas de Jesus e ele é pessoal. Eu acredito, inclusive, que as parábolas de Jesus não sejam frutos apenas de imaginações, ilustrações, seu poder criativo. Mas que há uma grande chance de, ao contar uma parábola, Jesus está relatando uma história que ele conheceu de perto ou que ele viu em algum momento da sua vida. Eu tenho 39 anos de idade e tenho muitas histórias. Quem tem um tempo de vida na fé, quem cresceu no lar evangélico, quem foi criança na igreja, nosso pai, tem muita história. E às vezes parece que a gente viveu mais do que isso, não é? Quando começa a contar as histórias. Agora você imagina a gama de histórias que Jesus não tem para contar em seu acervo. Eu não vejo a menor necessidade dele criar uma história. Na minha opinião pessoal, Jesus contava das coisas que ouviu e que viveu ao longo de sua vida. Mas isso é apenas a minha opinião pessoal. Olhe para o texto, Lucas capítulo 18, e vamos caminhar com Jesus. O texto diz assim: e contou-lhes também. E contou-lhes também, porque no capítulo de número 17, Jesus já havia iniciado o assunto. O assunto de Jesus no capítulo de número 17 era escatológico. No capítulo de número 17, Jesus estava falando sobre a doutrina das últimas coisas. No capítulo 17, Jesus estava dizendo que haveria um tempo de catástrofes. No capítulo de número 17, Jesus estava dizendo que haveria um período em que o clima ia ficar pesado e as pessoas iam perceber que estava muito próximo de acontecimentos excepcionais. Então, quando Jesus contou-lhes
também uma parábola, essa palavra também indica que essa parábola é parte do discurso anterior de Jesus. O que Jesus quer dizer com esta parábola acerca da oração é o seguinte: quanto mais os sinais acontecerem, maior urgência há em que tenhamos uma vida de oração intensa. Eu vou repetir. Quanto mais os sinais da vinda de Jesus se manifestarem, maior a necessidade de termos uma vida de oração intensa. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você seja sincero. E eu não estou falando da greve dos caminhoneiros, da falta de combustível, porque eu acho que tem crente que a ficha só caiu quando tentou abastecer. Quem está sentindo pelo Espírito que Jesus está perto de vir buscar a sua igreja, sinalize isso. Então tem uma palavra de Deus para você esta noite. Está na hora de você melhorar a sua vida de oração. O que Jesus disse foi isso: quando vocês perceberem que os sinais estão se cumprindo, intensifiquem a vida de oração. Orem mais. O meu desafio para sábado é orar mais do que orei hoje. O meu desafio para domingo é orar mais do que orarei sábado. O meu desafio para segunda-feira é orar mais do que orei na última semana. O meu desafio para terça-feira é orar mais do que orei na terça-feira passada. O desafio para esta igreja que está propondo 6 dias de avivamento é um avivamento de oração. Nós vamos orar de um jeito que há muito tempo não oramos, ou quem sabe nunca chegamos a orar em nossa vida. Olhe para a parábola e perceba o que Lucas está dizendo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Eu gostaria de romantizar e dizer a você: ore quando você sentir vontade. Ore quando você quiser orar. Ore quando você sentir um arrepio. Ore quando você sentir um ventinho passando pela sua orelha. Mas Lucas está dizendo que oração não depende de motivação, de vontade, de experiência, de tempo, nem de necessidade. Lucas está dizendo: oração é um dever. Aí eu vou lhe dizer 2 coisas e eu espero que o Espírito Santo prepare o seu coração para ouvi-las. A primeira é: quando a gente não ora, a gente peca. E a gente peca mais quando não ora. Eu vou repetir. Quando eu deixo de orar, eu estou pecando. E eu peco mais quando eu deixo de orar. Eu vou falar pela 3ª vez para ver se você pega. Deixar de orar é pecado. E a gente passa a pecar muito mais quando deixa de orar. O primeiro pecado é deixar de orar. E quando essa porta se abre, outros pecados começam a aparecer. Então, se você quer um antídoto acerca do pecado, o primeiro é a palavra e o segundo é a oração. Quanto mais você ora, mais você afugenta o pecado para longe de você. Quer viver uma vida de mais santidade, de menos pecado? Ore mais, ore mais. Ore mais, ore mais, ore mais, ore mais, ore mais, ore mais. Deixa eu te falar uma coisa. A oração deixa você sem graça para pecar. Você acabou de fazer aquela oração em casa, saiu, deu uma topada. Você fala: se eu não tivesse orado. Você está naquele propósito de oração, todo dia, meio-dia eu vou orar, e 1 hora vem um para te atentar no seu setor de trabalho. Você olha para ele, não diz nada, e na sua mente você fala: tua sorte é que eu estou orando. Quantas coisas nós desejamos falar e fazer e não falamos e não fizemos, porque eu pensei: eu estou orando. E oração não combina com precipitação, e oração não combina com ira, e oração não combina com maledicência. A sorte de algumas pessoas que tentam atribular a nossa vida é que a gente está orando, e a oração me deixa sem graça para pecar. Posso entregar uma palavra de Deus para você nessa sexta-feira? O pecado não vai ter lugar na sua vida, porque a oração vai encher a sua vida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória.
Tá faltando oração nesse namoro, meu filho. Quando chegar lá, já entra orando, que a oração vai deixar alguém sem graça. Um dos dois vai perder a graça para pecar, porque a oração diz para mim: você está mais perto de Deus e longe de você, mais perto de Deus e longe do teu eu, mais perto de Deus e longe da tua carne. Agora, respire, por favor. Oxigênio seu cérebro. Propôs-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu disse para você que orar é um dever e quem não ora está pecando. Eu vim lhe dizer uma segunda coisa para você sair daqui de cabeça erguida. Você está proibido de desfalecer. Eu sei que tem gente que chegou molinha hoje aqui. Eu sei que tem gente que chegou aqui dizendo: não dá mais. Olhe para esse crente que está do seu lado, brigue com ele, diga para ele: você está proibido de desfalecer. Oh glória, oh glória, oh glória. Desfalecimento não combina com crente. Desistência não combina com crente. Desânimo não combina com crente. Helena, eu não vou cansar. Vai cansar, mas não vai desfalecer. Perseverança não é opcional. Perseverança é mandamento. Eu não desfaleço porque Jesus disse: não desfaleça. Eu não paro porque Ele me disse: não pare. Eu vou dar a volta por cima porque Ele disse: você tem o dever de não desfalecer. Levante sua mão, porque eu vou liberar uma palavra de Deus para você esta noite. Viva a altura de quem vive dentro de você. Vou repetir: viva a altura de quem vive dentro de você. Eu vou repetir: viva a altura de quem vive dentro de você. Eu estou proibida de desfalecer, porque o Espírito Santo grita para mim de manhã: vai. De tarde ele grita: vai. De noite ele grita: vai. E quando eu digo para ele: não está dando, ele diz: tá, vai. Você está orientado por Jesus a manter-se firme. Eu vou repetir: você está orientado por Jesus a manter-se firme. Jesus está dizendo: aguente o tranco, não desfaleça. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz. Se você puder e não for te cansar, diga isso bem alto: havia numa cidade um certo juiz. Esse homem vive nessa cidade, mas a presença dele não é notada até que haja uma necessidade. Alguém está precisando dele. Um dia, mais cedo ou mais tarde, nós descobriremos a existência de certos tipos de personalidades que possivelmente nunca descobriríamos se não precisássemos delas. Eu vou repetir. Em algum momento da nossa vida, descobriremos certas personalidades que nunca descobriríamos se não precisássemos delas. Aí eu simplifico dizendo que nós só vamos conhecer de fato alguém amplamente e completamente quando precisarmos desta pessoa. Mas como eu não gostaria que você pensasse em ninguém agora, tipo a sua prima, sua cunhada, sua nora, sua vizinha, seu patrão, eu vou virar o espelho para a gente e vou dizer que as pessoas só conhecerão de fato quem nós somos o dia em que elas precisarem de nós. Porque uma coisa eu sou com aqueles de quem eu preciso, e o meu desafio é ser a mesma pessoa com aqueles que precisam de mim. O juiz está lá e ninguém conhece, mas agora tem uma viúva e essa viúva precisa dele. E o texto diz que há na cidade um certo juiz que não teme a Deus,
nem respeita os homens. Um ímpio, completamente ímpio. Eu me lembro que quando eu era criança, eu pensava que qualquer pessoa que não fosse crente era um ímpio. Pelo menos era isso que me diziam. E um dia eu cheguei na escola e a menina me perguntou, você é crente? Eu disse, eu sou, mas você é ímpia. Ela olhou para mim e disse, o quê? Eu falei, mundana. Meu Deus. Foram que me informaram. Só que aqui está o verdadeiro ímpio. Não teme a Deus, nem respeita os homens. E ao mesmo tempo isso é coerente. A gente precisa olhar para esse juiz, embora ele seja iníquo, ele seja ímpio, a gente tem que assumir, ele é coerente. Porque nós estamos diante de uma geração que acredita que pode temer a Deus e não respeitar os homens. Escolha de uma vez se você é crente ou ímpio. O ímpio não teme a Deus nem os homens, porque se eu temo a Deus, eu aprendo a respeitar as pessoas. Não tem como temer a Deus e não respeitar as pessoas. Quando ele é alguém que não teme a Deus nem respeita as pessoas, ele é alguém que não se preocupa nem com a consciência e nem com a reputação. Consciência para quê? Deus não quero saber dele, eu não o temo. Reputação para quê? Se o que as pessoas pensam não me atinge, eu também não as respeito. Isso é normal? Comum. Mas tem um agravante. Qual é o agravante? Ele é o quê? Juiz. Talvez haja aqui entre nós algum jurista e eu quero ousar afirmar que a função que ele ocupa não combina com o caráter que ele tem. Porque como nós podemos esperar de um magistrado que ele não respeite as pessoas? Eu acredito que é um atributo importante e inegociável que um magistrado tenha respeito pela figura humana. Aí eu olho para esse texto e eu penso, o grande problema não é uma pessoa que não teme a Deus nem respeita os homens, porque isso é comum. O problema é que ele não tem nem em gotas o que ele deveria ter em plenitude. E o que isso tem a ver comigo ou com você, Helena? Deus está dizendo que as minhas qualidades devem ter a cara do chamado que eu recebi para executar. Você não entendeu, mas eu te ajudo. Cantores que ao invés de adorar, se adoram. Pregadores que ao invés de pregar, se expõem. Pastores que ao invés de apacentar, se apacentam. Crentes que ao invés de cooperar com a igreja, criticam. Deus está dizendo, você não combina com o lugar que eu te dei. Você precisa rever as suas qualidades, para que as suas qualidades combinem com a cadeira de honra que eu coloquei em você. Quem está comigo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastores apacentam, ovelhas são guiadas, cantores adoram e conduzem o povo à adoração, pregadores pregam, evangelistas evangelizam, discipuladores discipulam, crentes trabalham e quem não ajunta espalha. Deus não me colocou aqui para espalhar, nem colocou você aí para espalhar. Nós não somos um juiz que não teme as pessoas, nós temos um lugar de honra e vamos viver à altura desse lugar que temos. Helena, eu não tenho nada, eu não sou cantor, não sou pregador, não sou evangelista, não sou discipulador. A Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Você está ocupando um lugar celestial. Viva a altura disso. Havia também naquela mesma cidade. Coisa linda, gente. Diga isso para você não esquecer nunca mais. Havia também naquela mesma cidade. Eu preciso dizer isso a vocês, olhe para mim. Dificilmente haverá um só tipo de pessoa em uma cidade. Uma cidade não pode ser estigmatizada por um grupo, porque um grupo não representa uma cidade. Aquela é a cidade do juiz iníquo, coisa nenhuma. Aquela é a cidade do juiz iníquo e da viúva perseverante.
Você não entendeu? Você não tem que ficar com vergonha de morar no Rio de Janeiro. Pelo contrário. Você não tem que ter vergonha de ser brasileiro. Você não tem que ter vergonha de morar naquela comunidade que de vez em quando aparece na primeira capa do jornal. Levante sua cabeça. Porque pode ter um Junice e Nico, mas tem uma viúva perseverante. Oh, glória ao nome de Jesus. Não. Não somos todos mercenários, não somos todos prostitutos, não somos todos contraventores, não somos todos maledicentes. E outra coisa, minha família também não diz quem sou, nem representa o que sou. Você pode ver numa família conturbada, atribulada, mas você é o Davi entre eles. Oh, glória a Jesus. Você é o José entre eles. E eu digo uma coisa, depois que Deus fizer o que Ele vai fazer na sua vida, nunca mais dirão a cidade do juiz ímpio, mas dirão a cidade da viúva perseverante. Segure na mão da pessoa que está do seu lado e diga a ela: marca mais. Quem marca mais intensamente. Helena, o que você está falando me pareceu repetitivo. Não é repetitivo. Tem gente que pensa que marca mais quem marca primeiro. Não marca mais quem marca primeiro. Marca mais quem marca intensamente. O filho que marca a vida de Jacó não é Rubem, é José. Sou eu quem decido se a minha cidade em Queimados será conhecida como a cidade de homicídios, ou se será conhecida a cidade onde há uma mulher ministrando ali. Ouça o que eu vi lhe dizer. Oh, glória, eu estou cansada de falar sobre bala perdida. Rio de Janeiro não é bala perdida. Rio de Janeiro é o estado onde a igreja é triunfante, poderosa. Aponte para alguém que você conhece o nome, grita o nome dessa pessoa e diz: fulano, você vai marcar essa cidade. Aponte para alguém que você conhece o nome e grite isso para ele ou para ela: fulano, você vai marcar essa cidade. Eu estou cheia do poder do Espírito Santo para profetizar para esta igreja esta noite. Nós vamos marcar essa cidade. Tá feia a coisa lá no Rio, né? Você sabia que lá no Rio tem culto de manhã? Os crentes vão. Tem culto de tarde, os crentes vão. Tem culto de noite, os crentes vão. Se fizer vigília, os crentes vão também. Tem muita coisa boa acontecendo lá. Um certo juiz e uma história enigmática de contrastes. Quem é o contraste? É o juiz, a viúva. Talvez você esteja passando por algumas situações com algumas pessoas e nem esteja entendendo como você caiu nisso. Nem mexi com fulano. Por que agora? Porque algumas vezes Deus nos escolhe para sermos o contraste a alguém. Mardoqueu não escolheu ser o contraste a Amã. Mas Deus sempre preparará um crente perseverante para contrastar com um orgulhoso dominador. Pode ser no seu local de trabalho, pode ser no lugar onde você mora. Deus nos guarde de ser dentro de uma igreja. Mas Deus ainda usa pessoas com uma humildade perseverante para fazer contraste com aqueles que vivem assoberbados, pensando que detém todo o poder. Essa certa viúva ia ter com ele. O que ela fazia, ela ia ter com ele. Não é convencional. Eu estou me utilizando da cultura daquele tempo. A minha observação, o meu olhar e o meu preparo é para isso. Quando eu prego os textos bíblicos, eu falo da cultura daqueles dias. Eu não tenho informação sobre como se dão as coisas amplamente nos dias que vivemos em todos os setores. Mas eu sei que nos dias que vivemos em nosso sistema judiciário, uma pessoa não pode bater à sala de um juiz e se apresentar para questionar coisas sem que tenha sido convidado, requerido. Dentro dessa cultura, também não.
Não é normal que essa mulher saia de casa e vá até o juiz. Mas ela decidiu não se prender às formalidades da lei. Ela colocou em sua cabeça o seguinte: eu descobri aonde ele mora, então eu vou, por minha conta, assumir um caminho alternativo para não desistir daquilo que eu quero. Eu repito, existem pessoas esperando caminhos convencionais. Querem até um tapete vermelho. Deus está dizendo: eu vou colocar um caminho alternativo diante de você. Mas esse caminho vai te conduzir à vitória. Quando eu falo alternativo, eu não falo ilegal. Quando eu falo alternativo, eu falo excepcional, inacreditável, impensável. Você vai se envolver com coisas e fazer coisas que você nunca pensou que seria capaz de fazer na vida. Mas Deus está dizendo: no final é vitória. Eu sei que você não entendeu, mas o exemplo vai te ajudar. Davi havia reinado sobre Hebrom, agora ele está reinando sobre todo Israel. E ele deseja construir a sede do seu governo. E crente não gosta de nada fácil, crente só gosta de coisas difíceis. Ele olhou para uma terra chamada Terra dos Jebus, Terra dos Jebuseus. Ele disse: é lá que eu quero construir a minha sede. Olharam para ele e disseram: Davi, lá é impossível. Por que impossível? Porque é a terra dos Jebus, dos Jebuseus, eles são os donos da terra. Davi disse: eu vou entrar e vou construir Jerusalém lá. Aí os Jebuseus mandaram um recado preconceituoso para Davi, dizendo assim: se você entrar aqui, até os coxos te expulsam. Como quem diz: aqui você nunca vai entrar. Davi olhou para a terra dos Jebuseus e realmente não dava para passar pelos muros, eram altos. Davi olhou para a terra dos Jebuseus, de fato não dava para enfrentar o exército que ficava à porta. Davi olhou para a terra dos Jebuseus e não se podia pensar em espaço aéreo naqueles dias. Mas eu vou repetir: há sempre um caminho alternativo para quem decidiu: eu não vou desistir. O problema é que as pessoas querem chegar bonitas, arrumadas, com câmeras fotografando. Às vezes a gente vai chegar descabelado, vai chegar suado, vai chegar rasgado. Mas você vai chegar em nome de Jesus. Talvez você não chegue com as unhas feitas, chegue com as unhas quebradas, com calo na mão. Mas você vai chegar em nome de Jesus. Talvez você não chegue aplaudido, talvez você chegue vaiado, porque a inveja vai fazer quem deveria te aplaudir te vaiar. Mas você vai chegar em nome de Jesus. Davi olhou e disse: pelo muro não dá, pela porta não dá, por cima não dá, um canal subterrâneo. Se você tem um mapa da Jerusalém antiga, no finalzinho da sua Bíblia tem um mapa que vai indicar que tem um canal subterrâneo. Se fosse nos dias de hoje, seria uma manilha. Conhece uma manilha? Davi descobre que tem uma manilha, que essa manilha liga o interior da cidade ao exterior da cidade. Não dá para passar pela porta, não dá para passar pela frente, não dá para pular o muro, não dá. Mas ele descobriu um buraco, dá para passar pelo buraco. Só que no buraco não dá para passar em pé. No buraco só dá para passar de joelho dobrado. Aí eu vim te entregar uma palavra, nem que seja de gatinho, mas você vai passar, porque se correndo não dá, se andando não dá, se voando não dá, de joelho você entra. Pelo amor de Deus. Segure na mão dessa pessoa e diga a ela: há um caminho alternativo e você vai chegar. Repita bem alto: certa mulher, certa viúva e certo juiz. Uma viúva nesse contexto aqui é uma desamparada. Não tem nada a ver com a viuvez dos nossos dias. Não. Viúvas e órfãos no Antigo Testamento e no Novo Testamento fazem apontamento para desamparo. Então nós temos uma desamparada e temos um magistrado. E na parábola eles aparecem em pé de igualdade. E a parábola é sobre oração. Só um jeito de um magistrado e um desamparado ficarem da mesma altura na oração. Talvez hajam aqui alguns magistrados e hajam aqui hoje alguns desamparados, mas a oração está nos colocando todos na mesma posição. Igreja é uma coisa fantástica, igreja é uma coisa fofa, igreja é uma coisa gostosa. Ninguém inventou uma coisa tão poderosa quanto Jesus inventou, que é a igreja. Aqui juízes, magistrados, advogados, professores, garis, zeladores, recepcionistas, médicos, enfermeiros, psicólogos, teólogos, balconistas, cantineiros, cozinheiros, donas de casa, quando dobram o joelho, ficam todos do mesmo tamanho. Ela ia ter com ele
dizendo, grite bem alto, dizendo. Mais alto, pessoal, dizendo. Dizendo. Ela usava com ele a única arma que ela tinha. Qual era a sua arma? Suas insistentes palavras. Boa parte de nós não temos o poder de obrigar alguém a fazer a nossa vontade ou cumprir os nossos direcionamentos. Exceto uma outra profissão dá a esta pessoa esta capacidade de exercer o uso da força. Todos nós outros solicitamos coisas às pessoas e algumas vezes as pessoas cumprem e outras vezes não. Mas essa mulher tinha a sua arma e a sua arma era as suas insistentes palavras. Queridos, nós temos a faculdade da fala. Os animais não a possuem, nós humanos a possuímos. O poder da argumentação, o poder do diálogo. Eu escrevi para eu não esquecer. É um pouquinho forte, mas você vai suportar. Não use desgraçadamente as suas palavras. As suas palavras são o único recurso de convencimento que você tem acerca de algumas situações na sua vida. Então não fale muito, não fale mal, não jogue palavra ao vento, não assine seu descrédito com as palavras que você diz e não cumpre. Mas use o que você tem legitimamente, porque o que a sua força não conquista, Deus vai colocar virtudes nas suas palavras e elas conquistarão. Anote o que eu vou dizer na tábua do seu coração ou num cantinho qualquer que você tenha disponível. Pessoas vão dar testemunhos da sua palavra. Pessoas vão dizer, eu não queria fazer, mas quando você começou a conversar comigo, eu não sei, saiu alguma coisa de você e me convenceu. Alguém vai dizer, eu até pensei em agir de outra maneira, mas enquanto você falava, eu fui sentindo uma paz. O Espírito Santo está dizendo, eu estou colocando poder nas suas palavras. Eu não quero ser polêmica, mas eu não tenho a ideia teológica de que a palavra por si só seja poderosa. Mas eu entendo que a palavra, quando ela vem acompanhada da graça divina, ela tem poder para transformar situações. Você tem um juiz iníquo dentro de casa, uma porta de madeira na sua frente, mas o Senhor me faz entender esta noite que esse juiz iníquo vai ser tocado e essa porta de madeira vai se abrir, porque Deus vai enxertar poder nas palavras da sua boca. Ela chegava, batia a porta dele e gritava, faze-me justiça contra o meu adversário. Grite esta palavra, justiça. O que ela queria? Justiça. E ela estava procurando o? Perfeito. Sim. Ela não queria vingança. Quem quer vingança procura um fora da lei. Ela queria. Perceba. Antes de procurar quem quer que seja, defina o que você quer primeiro. Porque algumas pessoas estão procurando coisas em pessoas que nunca poderão dar a elas essas coisas, porque o que elas querem não combina com as pessoas com quem elas se relacionam. Ela não quer vingança. Quem quer vingança contrata um fora da lei. Ela quer justiça. E quem quer justiça procura um juiz. O que você quer combina com as pessoas com quem você tem se relacionado? Estou procurando compreensão. Estou procurando ajuda espiritual. Quero crescer na palavra. Quero ter um casamento saudável. Chegando em casa, puxa sua lista de conversas no WhatsApp. Quem são as pessoas com quem você mais dialoga durante o dia? E perceba se com quem você se relaciona combina com a expectativa de resposta que você tem. Eu tenho uma palavra para esta igreja, eu posso liberar, quem aguenta diz aleluia.
Deus vai colocar você diante de pessoas que combinam com aquilo que você espera viver. Toque no ombro de alguém, poste sua voz e diga a esta pessoa: Deus vai colocar você perto de gente que combina com o que você deseja viver. Posso entregar uma palavra para os membros desta igreja? Deus colocou você numa igreja onde você está sendo alimentado, onde a palavra de Deus é pregada. Então se prepare para viver o que combina com isso. Você vai ser um crente maduro, um crente cheio de conhecimento, um crente cheio da palavra. Posso entregar uma palavra para você que está visitando esta igreja e que diz: eu amo a palavra, mas congrega numa igreja que tem 50 minutos de revelação e 15 minutos de Bíblia. Você não vai ser cheio da palavra nunca, meu filho. Escapa de lá e vai procurar um lugar que combine com aquilo que você quer viver na sua vida. E por algum tempo não quis atendê-la. Diga isso: não quis. Olhe para mim, porque isso é libertador. Enquanto eu estiver descorrendo neste tópico, cadeias emocionais vão ser quebradas aqui esta noite. Diga bem alto: não quis. A gente tem que encarar isso, pastores. Encarar isso, que isso é uma verdade dura. Dura. Jesus não fantasiou, simples assim, ele não quis. Possivelmente esteja na hora de pararmos de fantasiarmos algumas coisas acerca de algumas pessoas. Sabe por que ele não atendeu a viúva? Porque ele não quis. Isso é libertador. Ele está sendo apenas o que ele é. Isso quebra a culpa. O que eu fiz para merecer isso? Nada. Isso quebra o vitimismo. Me escolheu para me maltratar? Não, ele não escolheu nada. Ele não teme a Deus nem os homens. Ele está sendo só o que ele é. É duro. Porque quando alguém não quer ser meu amigo, eu não sei porquê, a gente fica assim: onde eu errei? Quando alguém trai a gente, ai, será que eu falei o que eu não deveria ter falado? Não foi Elias quem produziu Jezabel. Jezabel estava sendo apenas miseravelmente o que ela já era. Tanto não foi Elias que produziu Jezabel, que Nabote, ela nem sabia quem era e ela usou da mesma malignidade. Eu não sou responsável pelo que fazem comigo e não posso assumir essa responsabilidade. Tem gente que não vai me amar, não vai me ajudar, não vai caminhar comigo. Tem gente que vai sair de casa, tem gente que vai assumir um divórcio por mais que você ore. Tem gente que já foi infiel 3 vezes e vai ser infiel a 4ª. E você não pode perguntar onde você errou, porque a pessoa está sendo apenas desgraçadamente o que sempre foi. Chocou, né? Mas abriu assim a corrente, ó, enquanto eu falava. Pá, pá, pá. Ele não fez porque ele não quis. Mas um dia, ele disse consigo, ele não era justo, ele não era perfeito, mas atendendo a sua simples condição humana, ele foi capaz de mudar de opinião. Olhe para mim, ele não se converteu, ele não foi batizado, ele não passou a temer a Deus, ele não passou a respeitar as pessoas, mas um dia ele decidiu: essa chata fica aí me chamando, vou mudar de opinião. Pessoas mudam, desarma. Não, muda não.
Mudar é uma condição inerente ao ser humano. Ele está apenas sendo humano. Olha para mim, você está exatamente como esteve há 10 anos atrás? Você pensa exatamente como pensava há 5 anos atrás? Deixa eu melhorar a minha pergunta. Você repetiria alguns erros cometidos há 1 ano atrás? Se você mudou, por que as pessoas não têm o direito de mudar? Inclusive, eu não posso cobrar de alguém o que ela disse há 15 anos atrás, porque há 15 anos atrás eu também disse coisas que eu não diria hoje, porque a gente melhora. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga a ela: você está melhorando. Aleluia, oh coisa boa, esse crente está até sorriu, ficou feliz, toca no ombro dele e repete isso para ele: você está melhorando a cada dia. Então quando alguém vier lhe questionar, mas há 10 anos atrás você disse isso, mas há 5 anos atrás você disse isso, mas há 15 anos você disse isso, olhe no olho de quem lhe questionar e diga a ela: graças a Deus eu me dei a oportunidade de ser transformado a cada dia. Deixa eu lhe entregar uma palavra esta noite: se prepare para mudar e para ver pessoas mudarem ao teu lado, porque um tempo de mudança vai chegar nos relacionamentos que você vive. Ele repetiu. Ele, quem? Quem, gente? Que absurdo. Olha o absurdo. Um dia, ele disse consigo assim, já no processo de mudança de opinião sobre a causa da senhora: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Gente, quem nos trouxe essa informação sobre ele primeiro foi quem? Jesus. Mas agora quem está dizendo isso? Ele. Gente, é demais. Assim, do nada. Olhou para o céu, olhou para a terra. Não temo a Deus, não temos homens. Eu vou dizer 3 coisas sobre isso. Ele tem consciência que é. Ele tem coragem de dizer que é. Mas não tem a menor disposição de mudar o que é. Matthew Henry, sobre esta colocação, afirma que é triste quando o homem sabe o quanto é mau e não faz nada para mudar. Talvez essas 3 frases que eu disse não tenham lhe feito nem cócegas, e você tenha pensado: isso não combina comigo. Isso se simplifica numa expressão que você usa muitas vezes: eu sou assim. Papai, você precisa perdoar. Eu sou assim. Eu sou assim. Esse homem está declarando 2 coisas sobre ele: eu não temo a Deus nem respeito os homens. Isso é o que ele sabe sobre ele. O salmista faz uma oração interessante, que eu oro essa palavra e meu esposo ora também. Quando o salmista diz assim: Senhor, expurga-me os erros que me são ocultos. Porque tem coisas que existem na gente que a gente não sabe que tem, e a gente precisa orar para sair da gente. Mas o nosso grande problema não é descobrir erros que não conhecemos. O nosso grande desafio é tratar aqueles que nós já conhecemos. Queridos, até pelo meu ofício e pela minha formação acadêmica, eu sou uma pessoa que aprovo, incentivo e participo de simpósios, seminários, conferências. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o que você está precisando não é apenas de informação, é de decisão. Porque quem participa de simpósio, seminário, conferência, mas não muda, é apenas um transgressor bem informado. E eu não quero ser uma transgressora bem informada. O pouco que eu sei, o pouco que você sabe, já é o suficiente para a gente levantar as 2 mãos esta noite e dizer bem alto: Jesus, eu quero ser transformado.
Vou te dar outra chance, hein? O pouco que eu sei, o pouco que você sabe, ou o muito que a gente sabe, já é suficiente para a gente levantar as duas mãos e dizer bem alto: Jesus, eu quero ser transformado. Eu me recuso a ser uma transgressora bem formada. Eu quero ser uma pessoa transformada. Eu vou dizer a segunda vez: eu me recuso a ser uma transgressora bem formada. Curso de perdão, curso de cura interior, curso de avivamento, curso de autoridade espiritual, curso de finanças, e não muda nada. Transgressores bem formados, nós queremos ser pecadores transformados. Essa igreja é boa mesmo, gente, para aplaudir uma hora dessa. Então ele diz assim, e eu começo a concluir: todavia, como essa viúva me molesta, todavia, como essa viúva me... Ela estava molestando ele, gente? Depende. Ela quer que um juiz faça, e juízes fazem o quê? Algumas pessoas se sentem afrontadas quando o que queremos delas é simplesmente que elas correspondam ao papel ou ao título que receberam. Elas tomam como afronta. Às vezes eu estou lá deitado, meu marido diz para mim assim: Raquel, estou indo para a obra. Eu digo para ele: compra pão antes. Integral, tá, doutora Denise? Não sei se ela está aqui. Não é uma afronta, gente. Eu só quero que ele cumpra o papel dele. Entende? Nós, pastores, às vezes solicitamos coisas às pessoas que elas interpretam como afronta. Não. De um juiz se espera que faça justiça. De uma mulher se espera que ela seja uma auxiliadora, uma companheira. Do homem se espera que ele seja um provedor, um protetor. Não queira mal a quem só quer que você exerça o papel que lhe cabe. Essa pessoa está lhe ajudando a não enferrujar, a se atualizar e a se superar. Quem olha para mim e quer que eu melhore dentro do ofício que me propus a fazer, não quer o meu mal. Esta pessoa não quer que eu enferruje, esta pessoa quer que eu me atualize e quer que eu me supere. Eu vou liberar uma palavra aqui para pessoas que foram chamadas para serem esposos, esposas, pais, filhos, avós, netos, líderes na sua empresa, cooperadores na sua empresa. Você vai corresponder maravilhosamente ao papel que você foi separado para exercer. Vou fazer isso. Vou fazer a justiça. Porque eu não quero que ela me moleste mais. A palavra molestar aqui é a mesma palavra usada para importunar. Que é a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo acerca dos golpes que ele recebia em seu corpo. Por causa do evangelho. E a parábola é uma parábola sobre a oração. Toda vez que você ora, você está golpeando o que você chama de impossível, para que a resposta salte diante dos seus olhos. Você pode não ter poder para bater em quem deveria ganhar uma bolacha, mas você tem poder na oração para esbofetear o impossível e desatar aquilo que você espera. Todavia, como essa viúva me molesta, eu começo a concluir: hei de fazer-lhe justiça. Uou! Eu preciso lhe dizer duas coisas. O poder de fazer o bem estava nas mãos da pessoa errada. Mas o poder de não desistir estava nas mãos dela. Está aqui. Você tem o poder de não desistir. Levante sua mão.
sua insistência. Erguerá troféus trazidos por mãos encolhidas, mas que serão obrigados a entregar aquilo que lhe pertence. Eu vou dizer a segunda vez, no poder do Espírito Santo: a sua insistência erguerá troféus trazidas por mãos encolhidas, mas que serão obrigadas a lhe entregar aquilo que lhe pertence. Eu estou lhe dizendo que alguém vai vir de cara feia, alguém vai vir de cara amarrada, alguém vai vir arrastando o passo porque não quer vir, mas aquele papel, aquele troféu, aquele documento, aquela chave, aquela parte que lhe pertence, nem que seja de cara feia, amarrotado, chateado, vai ter que colocar na tua mão aquilo que lhe pertence, e você vai erguer o troféu. Oh, será que você consegue misturar glória e aleluia? Será que você consegue misturar glória e aleluia nestas palmas? Será que você consegue misturar glória e aleluia nessas palmas? Gente, eu vou falar porque eu sou pentecostal, eu estou numa igreja pentecostal também, então tá tudo casado. Até demônios vão ter que se arrastar pelo caminho para soltar aquilo que te pertence. Demônios vão ter que se arrastar pelo caminho e entregar aquilo que te pertence. Dê o que é dela para que ela não volte e me importune muito. Dá o que é dela para que ela não volte e não me importune muito. Em meio a tanto absurdo, ele dá uma lição. Precisamos detectar quando alguém está começando a nos oferecer problemas e considerar que isso pode se tornar um problema maior ainda. Dê logo o que é dela. Ele não vai fazer por respeito a ela, mas por aversão a ela. Deus não. Deus faz justamente o contrário. E Deus não faz justamente pelo contrário. Eu vou repetir. Deus vai te dar, porque Ele quer você perto dEle. E algumas vezes Ele não vai dar, porque Ele quer você perto dEle. Deus não me dá nada para se ver livre de mim. Tudo que Ele me der e tudo que Ele não me der atende um mesmo propósito: ter-me perto dEle. Oh, se eu fosse você, eu levantava pelo menos uma das suas mãos para receber o que eu estou te entregando agora da parte de Deus. Vai ter coisa que vai chegar correndo, vai ter coisa que vai chegar devagar, mas se prepare, vai ter coisa que não vai chegar nunca, porque Deus não vai perder você. Eu vou dizer de novo: tem coisa que vai chegar já, tem coisa que vai chegar devagar, e tem coisa que nunca vai chegar, porque Deus não vai jamais perder você. Levante do seu lugar em nome de Jesus. Disse o Senhor: ouvi o que diz um justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Jesus está dizendo: ela prevaleceu pela insistência. Ela prevaleceu pela insistência. Vocês prevalecerão pela eleição.
Deus está dizendo: eu serei gracioso. E Jesus termina dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Esta palavra depressa, ela tem dois significados e eu oro com vocês. Subitamente e inesperadamente. Pá, pá, pá. Continue batendo. Porque o que você espera vai chegar subitamente e inesperadamente. Eu gostaria que você abraçasse esta pessoa que está do seu lado para orar com ela agora e dissesse essas duas palavras a ela: subitamente e inesperadamente. Traz esta pessoa para perto de você e comece a orar com ela agora. E se você puder dizer isso mais algumas vezes, diga para que esta palavra marque a vida desta pessoa. Subitamente e inesperadamente. As pessoas vão passar por aquela cidade e vão dizer: oh, nessa cidade mora um juiz iníquo. Mas alguém vai dizer: você não conhece a história da viúva? Que viúva? Uma mulher que, mesmo ele não temendo a Deus nem aos homens, conseguiu receber dele uma palavra de justiça. Talvez você não entenda, mas isso é legado. Vão passar 10 anos, vão passar 20 anos, vão passar 30 anos, e alguém vai dizer: ela alcançou justiça. A sua perseverança vai deixar um legado de oração na sua família. A sua perseverança vai deixar um legado de insistência, um legado de fortaleza, um legado de resiliência, um legado, remanto, rebi, assuide, ou dequiando, rebai, assuricanto, de transformação. Não há impossíveis para uma mulher que ora, não há impossíveis para um homem que ora. O céu está aberto sobre nós esta noite. Oh Deus Santo, Deus de toda graça e misericórdia, eu oro por pessoas que precisam nesta noite de graça para não desfalecer, graça para perseverar, graça para prosseguir. Eu oro para que elas sejam cuidadas, para que elas sejam abraçadas, para que elas sejam renovadas. Eu oro para que as situações sejam transformadas e elas possam receber os troféus. Nós oramos e cremos no nome daquele que vive, no nome de Jesus. Olhe para cá, eu tenho um convite especial a fazer a você. Deus está aqui. Está sentindo o perfume dele? É só cheirar esse irmão que está aí do seu lado. Nós somos o bom perfume de Cristo. Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca, jamais desfalecer. Eu imagino que existam algumas pessoas que estão aqui esta noite que não conseguiram suportar a prova da perseverança e da resistência. Nós queremos glorificar o Deus de novas chances, o Deus de boas oportunidades. Eu estou chamando você que desistiu, parou, chegou a esse culto, mas está afastado da comunhão com Deus, com a igreja, não consegue orar como orava, não tem lido a Bíblia. O Espírito Santo testificou que esta mensagem veio dele para você algumas vezes enquanto eu pregava. Ele te tocou. E agora você precisa se posicionar sobre a palavra. Caso contrário, você sairá daqui um desistente bem informado. E não é essa a proposta de Deus. O Aviva Recreio é o Aviva você. Vem recomeçar. Sai do teu lugar. Você que estava afastado, afastada, parado. Volta hoje. Estou esperando você aqui. Quero orar pela sua vida. Me
Pode vir.